De crescer em um pequeno moshav em Israel a virar tsarina dos OVNIs do presidente Trump. A astrofísica de Harvard, professora Avi Loeb, agora lidera um esforço científico da Casa Branca para estudar fenômenos aéreos não identificados, ou UAPs. E ela se junta a nós agora. Por favor, deem uma salva de palmas para a Avi Loeb, que tinha razão! Ainda não. Eu te entrevistei há alguns anos sobre aquele havaiano, aquele que você queria, eu esqueci o nome. Naquela época, todo mundo estava te criticando. E aqui está você, uma física profissional, e ninguém tinha se arriscado antes. Mas você sabia o que estava falando. Qual foi a ousadia que fez você não se importar com o que as pessoas diziam todos aqueles anos atrás? Obrigado por me receber. Cresci em uma fazenda e me importo mais com a natureza do que com opiniões alheias. Sabe, como cientista, eu tenho o privilégio de manter minha curiosidade de infância. E a pergunta mais fundamental na ciência é: estamos sozinhos? Porque se tivermos vizinhos em nosso ambiente cósmico, isso sugere que talvez não sejamos o topo da cadeia alimentar, cosmologicamente falando. Além disso, poderíamos aprender novos conhecimentos científicos e tecnologias com eles. Isso significaria que, se você acredita em Deus, Deus não é pai de apenas um filho. E sabe, isso nos inspiraria, em vez de focarmos nos conflitos na superfície bidimensional desta rocha onde nascemos. Seríamos inspirados a considerar o espaço interestelar tridimensional que podemos explorar. E assim, no geral, acho que será uma mensagem muito edificante para a humanidade. Estamos todos no mesmo barco. E se tivermos um vizinho, você sabe, batendo na porta, isso mostraria que há outros. Que são mais inteligentes do que nós. Quero aprender com eles de qualquer forma. Bem, uma batida na porta muitas vezes convence os membros da família a parar todas as discussões barulhentas e focar no visitante. Então essa é a minha esperança para o futuro. Mas, até agora, não temos uma evidência definitiva. Mas, de fato, em 2017, tivemos um objeto interestelar que parecia muito peculiar. Ele tinha formato achatado, foi empurrado para longe do Sol por alguma força misteriosa além da gravidade. E não mostrou nenhuma evaporação, como acontece com os cometas, então eu sugeri que talvez fosse algo tecnológico. E agora o governo dos Estados Unidos está liberando arquivos relacionados a objetos não identificados. São objetos que o Pentágono e agências de inteligência não conseguem identificar. E você pensaria que eles seriam muito relutantes em divulgar esse fato, porque isso significa que eles não estão cumprindo o trabalho deles. Mas por que ficou fechado o dia todo? De todos esses anos é o que estamos especulando. Por que era tão importante esconder isso? Temos conversado, sabe, aquela estrela de 8 pontas. Todos comentam sobre isso há meses. Por que precisava ser um segredo tão grande? Bem, o primeiro motivo é que muitos desses dados foram obtidos por sensores classificados. Esses são sensores que o governo dos Estados Unidos não quer que nações adversárias saibam que existem. Mas então, o segundo motivo é, claro, que quando os burocratas não conseguem entender as coisas, eles não querem admitir que não estão fazendo o seu trabalho. Eles simplesmente arquivam. E assim, o sigilo oferece uma solução muito conveniente para isso, de modo que o Congresso dos Estados Unidos não irá revisar essas falhas na defesa dos Estados Unidos. E recentemente o presidente Trump deu uma diretriz para liberar todas as informações que não causem, que não tenham nenhuma consequência para a segurança nacional. Sim. E vimos 4 divulgações que foram assistidos por 2 bilhões de pessoas ao redor do mundo, o que é bastante notável. Eu não conheço nenhum outro site que em 2 meses teve 2 bilhões de espectadores. Esse é um tema de grande interesse para o público. Isso também inspira as crianças a se tornarem cientistas, eu vejo assim. Coisas. Eu posso falar sobre isso o dia todo. Eu era uma daquelas crianças que ficava sentada, imaginando e olhando para as estrelas. Então eu entendo. Se eu não tivesse me tornado jornalista, talvez eu mesma fosse uma astrofísica. Mas, dito isso, você não pode... pilotos, autoridades que agora estão sendo entrevistadas dizendo que viram isso, pessoas com medo de serem ridicularizadas. Mas estamos vendo esses vídeos. Tipo, o quê? Bem, a situação é bem diferente do roteiro de Steven Spielberg no filme recente Disclosure Day, onde os personagens principais têm seu carro esmagado por um trem em movimento. Sabe, meu carro está intacto e, na verdade, o governo dos Estados Unidos pede meu conselho como cientista sobre esse assunto. Então, sabe...
A questão sobre a ciência é que na maioria das vezes estamos em um estado de incerteza porque não temos pistas suficientes, evidências suficientes, e é o trabalho de um detetive. E podemos avançar coletando novos dados ou analisando dados antigos. E por isso precisamos construir novos sensores. Ou, se o governo tiver dados úteis, meu conselho está tentando obtê-los para que possamos analisá-los. Espero que possamos avançar nisso. Existem duas possibilidades. Ou estamos lidando com tecnologias feitas por humanos, nesse caso, é uma questão de segurança nacional. Certo, mas vendo isso subir, descer e ir para os lados, fico pensando, sem nenhum propelente. Eu vou ser um homem humano. Bem, vou te dar um exemplo. Imagine feixes de laser criando um ponto luminoso na atmosfera. É como aquele ponto de laser se movendo e deixando os gatos malucos. Sabe, eles seguem o ponto como se fosse um objeto. Podemos estar vendo algo assim. Então não há atrito com a atmosfera porque não é um objeto real. Mas é improvável ser um ponto de laser, pois tratamos de objetos vistos a vários quilômetros de distância. E a quantidade de energia que você precisaria em um laser assim seria muito além do que as Forças Armadas utilizam. Quero dizer, recentemente soubemos que a Rafael, em Israel, está produzindo uma arma laser que pode proteger contra drones. Você contra conhece os as mísseis rodas. balísticos. Se fosse um míssil, saberia. É um laser. Ninguém vai achar ou dizer que é um UAP. Isso mesmo. Então, o fato de o Pentágono, as agências de inteligência, virem até mim como cientista, significa que eles não têm certeza se é feito pelo homem. Se eles tivessem confiança de que poderia ser feito pelo homem ou fabricado por outras nações, eles escreveriam um memorando confidencial ao secretário de guerra, Pete Hegseth. Mas vieram até mim, o que indica que talvez encontremos algo realmente incomum. Vamos investigar. Fiquei como criança em loja de doces quando eles me conquistaram imediatamente ao me pedirem isso. Então, sabe, outra coisa. Voltando um pouco, digo isso porque ao analisarmos fontes antigas e os tempos bíblicos, há muitas alegorias tanto na Bíblia quanto na Torá. Sabe, tem o Zohar falando dessas coisas. Você ouve as histórias da Samaria e todas essas teorias que muitos, sabe, comentam. Mas você pensaria que essas coisas não surgem do nada. O folclore não está tão distante assim. Então, por que a ciência? Todo mundo aceitou isso na época. Por que a ciência precisa complicar tanto ao ter que provar isso? Bem, eu estou tentando dizer que a ciência não precisa complicar as coisas, mas precisamos prestar atenção às evidências, porque histórias não são necessariamente verdadeiras. Sabemos que, você sabe, políticos contam histórias ao público que acabam não sendo verdadeiras. Religiões fazem o mesmo. Então, a maneira de progredirmos é coletando evidências, pistas que vão nos guiar em direção à verdade. Essa é a diferença. E claro, leva mais tempo fazer o trabalho duro do que contar histórias. É por isso que eu digo para ficarmos de olho nos orbes que estão sendo relatados. Não em mídias sociais. Certo. Os treinadores de basquete dizem: mantenha os olhos na bola, não na plateia. E é isso que precisamos fazer. Agora, é possível que, sabe, nós fomos visitados no passado. Na verdade, que os humanos adquiriram muitas das nossas habilidades atuais como resultado de conselhos que recebemos de visitantes interestelares. Isso é possível, só não temos provas conclusivas. Espero que possamos achar isso. Tempo. Se alguém deve encontrar isso, é você. Termine o que começou. Eles não vão simplesmente pousar aqui e nos deixar. Coletar amostras? Mas obrigado, vou fazer o meu melhor e, claro, o panorama geral aqui para testarmos. Se você acredita em Deus, isso significaria que Deus não é pai de apenas um filho. Faz sentido? Muito obrigada, Avi. Eu poderia continuar falando para sempre. Vamos ter que continuar essa conversa depois. Eu adoro esse assunto. Muito obrigada. Obrigado por me receber.